Hoje as coisas já não estão mais como elas eram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Tem muito empresário que ainda faz a gestão da sua empresa daquela forma, mas naquela época dava até mesmo para amarrar cachorro com linguiça. Hoje não. Hoje nós temos muitas leis, muitas súmulas que corrigiram as leis, né? Então tem muita coisa, tem entendimento jurídico, tem muita coisa entre o céu e a terra e a gente tem que estar de olho em tudo. Lá no artigo 2 da CLT está escrito que é você, dono de empresa, quem vai escolher a tua equipe e também quem vai dirigir de que forma que a prestação do serviço vai ser feita na tua empresa. Mas muitas vezes o dono de empresa nem sequer escolhe quem vai trabalhar com ele, contrata o primeiro que aparece, liga e fala, pode começar amanhã, e a pessoa já vem trabalhar na empresa. E muito menos dirige a prestação de serviços. Não coloca as regras. E depois fica me mandando perguntas lá na caixinha. Carmen, eu posso descontar? Carmen, a pessoa me deu um prejuízo porque tinha lá o produto que estava na prateleira e venceu e ela colocou o produto mais novo na frente. E eu te pergunto, você vai ficar com prejuízo? Porque está na lei que sim, você pode descontar o prejuízo que o empregado traz para você. Mas, para que você possa fazer esse desconto, a lei é muito clara. Tem que ter ocorrido dolo, ou seja, a intenção de te dar o prejuízo. E se ele não tinha a intenção de te dar o prejuízo, você vai ter que provar que houve imperícia, negligência, ou seja, de que foi intencional. Então, você vai precisar realmente documentar. Carmen, mas como é que eu vou documentar? Eu já falei tanto para ele que é para colocar o produto mais novo para trás na prateleira, mas eles têm preguiça. Porque se você ficar falando, 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 você vai acabar ganhando um presente do Dia das Mães. Porque é mãe que fica falando. Empresário documenta, documenta. É mãe quem fala, filho, tira a toalha molhada de cima da cama. Empresário documenta. Carmen, como é que eu posso documentar para fazer esse desconto com segurança? Primeiro, essa pessoa foi contratada para isto? Você tem a descrição das atividades de que sim, ela foi contratada para isto? Isso é muito importante. É importante que lá no contrato de trabalho, e lá você não vai trazer a descrição das atividades, mas lá você vai escrever o cargo da pessoa. No cargo da pessoa, compreende esse tipo de atividade? É importante, porque também não adianta você fazer a cobrança de uma pessoa que foi contratada para fazer limpeza sobre a organização da área de vendas. São funções diferentes. Você precisa saber se ela foi contratada. Esse é o primeiro passo. E depois, não importa que você está passando uma orientação, não importa que está você em pé, na frente da prateleira, explicando para ela. Isso é um treinamento prático. E você precisa transportar este treinamento prático para um documento. Carmen, como é que eu faço isso? Da forma mais simples possível. Fulano de tal está sendo treinado para que coloque o produto que chega na empresa lá no fundo e o produto antigo na frente. Eu sei que existem cursos sobre isso. Em inglês chama sistema FIFO, First In, First Out. Ou, em português, o primeiro que entra, o primeiro que tem que sair. Tudo bem, mas mesmo que você não esteja aplicando o programa disso, ainda assim a tua orientação deve ser anotada. E agora eu vou te ensinar um detalhe que faz muito empresário perder processos na justiça. E empresários têm o hábito de colocar um X e falar para o empregado assinar. Quem nunca fez isso? Pois é. Sabe o que acontece depois? Ele chega lá para o juiz e fala assim: seu juiz, eu tinha um tanto assim de papel para assinar, tudo onde tinha X, não dava tempo de ler. Eu não li nada, eu não sei de nada, eu só fui assinando. E adivinha o que acontece? O empresário perde, ele perde na justiça. Por isso que é importante que ele escreva. Eu entendi que é para colocar o produto mais antigo na
frente, o mais novo no fundo, porque isso vai trazer prejuízos financeiros para a empresa. Então, você já começa a documentar. E é importante que você tenha uma liderança ou um profissional que seja destacado dos demais, para que ele possa observar quando isso acontece. E talvez, numa primeira vez, você aplique uma advertência, talvez numa segunda vez você já tenha condições aí de aplicar uma suspensão, porque isso é grave, é a sua empresa perdendo dinheiro. E você pode repetir o treinamento e você pode, inclusive, deixar claro que isso se repetindo, né? Você pode colocar ali um termo de anuência, que ele está seguro de que se isso se repete e ele aplica um prejuízo na empresa, ele vai se responsabilizar pelo valor? É sério? Porque mercadoria vencida não tem como. Como é que você vai vender depois? É a mesma coisa para as ferramentas que somem. É a mesma coisa para aquele monte de material que eles levam para as obras e que depois acaba não voltando. Aquele monte de material que é levado, né, e que vai lá para as obras e que depois não volta e nunca ninguém viu, ninguém sabe. Dono de empresa chega de prejuízo. E geralmente as pessoas que processam as empresas na justiça são aquelas que os empresários confiam ou são aquelas que os empresários não confiam? É claro que são aquelas que os empresários confiam. E por quê? Porque eu confio e vai fazendo de qualquer jeito, e vai deixando, e não precisa assinar papel, porque ele é de confiança. E são estes que entram na justiça. Quem a gente não confia, a gente acaba fazendo tudo certinho. É ou não é? Por isso que você precisa blindar a tua empresa. O que mais que faz com que o dono de empresa perca na justiça? Talvez vocês tenham ouvido o caso em que 3 empregadas de um supermercado, uma rede nacional de supermercado, estavam em horário de trabalho, usando o uniforme, fazendo dancinhas lá para as redes sociais, fazendo dancinha, usando o uniforme, usando celular, deixando de trabalhar. Claro que o gerente viu aquilo e justa causa nas 3. Deu uma justa causa nas 3. E aí eu pergunto para vocês, o que é que elas fizeram? Elas consideraram que elas estavam erradas? Não, elas consideraram que elas estavam certas e que elas não poderiam ter uma justa causa. Entraram na justiça. E quando elas entraram na justiça, elas ganharam. Carmen, isso é um absurdo! Em horário de trabalho, usando uniforme nas redes sociais, fazendo dancinha. Pois é, elas ganharam. Carmen, eu já disse que as leis só protegem os empregados. Não, elas ganharam. Sabe por quê? Porque a empresa não tinha uma política dizendo que elas não poderiam aparecer de uniforme nas redes sociais. Não tinha uma política escrita, assinada. A empresa não tinha uma política de que elas não poderiam estar usando o celular em horário de trabalho. Ninguém nunca disse que elas não poderiam estar. Até falavam, mas escreveram? Não. Assinaram? Não. Então não tinha validade. Também não tinha uma política de que elas não poderiam estar fazendo uma transmissão ao vivo de dentro da loja. Carmen, mas isso é óbvio, elas foram contratadas para trabalhar. O óbvio tem que estar escrito, assinado e colocado data, dono de empresa. Dono de empresa, acorda, dono de empresa, acorda. Eu preciso que você acorde, dono de empresa. Não adianta você ficar falando, quem fala é mãe, quem fala é mãe. Aconteceu. E a empresa perdeu, porque ela não tinha as políticas feitas. E as meninas estão por aí dando risada e gastando o dinheiro que ganharam, porque elas ganharam, inclusive, danos morais. Vocês precisam encontrar, dono de empresa, onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua área de poder nisso tudo? Você tem o poder de escolher as pessoas. Mas você pega meia dúzia de currículo, liga e fala, pode começar amanhã? E a pessoa vem. Você precisa escolher exaustivamente. E depois
continuar escolhendo até encontrar a pessoa. Eu fiz uma live somente ensinando vocês como é que vocês fazem para atrair gente boa. Ela está salva. Eu fiz uma outra live falando como é que você faz para entrevistar e avaliar aquilo que as pessoas respondem. Ela está salva. Eu faço uma quantidade de conteúdos gratuitos gigantesco. Todos os dias eu estou aqui colocando conteúdos gratuitos para o empresário ter mais lucro e tempo livre, para que ele possa ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando não está lá. Segue meu canal, porque todos os dias eu estou aqui ajudando você. Mas não adianta a gente querer mudar as leis, não adianta a gente querer mudar o rumo que a história está tomando. Cada vez terão mais e mais benefícios. Eu não tenho poder sobre isto, mas eu tenho poder sobre aquilo que eu escolho fazer, ok? Então, cuidado quem você traz para a tua empresa. Vem comigo, que já faz 30 anos que eu oriento empresários e os meus alunos ganham da justiça em primeira instância, segunda instância. E se Deus quiser e você contratar direitinho e fizer todas as aulas de contratação, ninguém vai entrar na justiça contra você, ok?